Boa tarde, eu sou a Ariela. Em nome da São Paulo Food Film Fest, eu dou boas-vindas a todos, todas e todes. E hoje a gente tem aqui o prazer de ter conosco, diretamente de Salvador, Tereza Paim, da Casa de Tereza. Ela tem um restaurante maravilhoso lá, recomendo para quem estiver na cidade, visitem. E sem mais delongas, vou deixar para a Tereza contar tudo que ela sabe dos segredos da Bahia, não é isso? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero saber se tem algum baiano aqui nascido ou filho de baiano, neto de baiano. A Bahia está fraca aqui em São Paulo, né? Pouca gente. Bom, vocês viram, né, assistiram um filme, que eu estava lá no episódio, mostrando um pouquinho dessa comida baiana, a comida baiana de maneira geral, quando a gente está fora da Bahia, ou até mesmo o baiano, quando sai da Bahia, ele enxerga a Bahia pelo dendê, né? É muito comum, às vezes eu estou lá no restaurante, chega um casal com um jovem, e a gente vê, eu digo assim, gente, esse menino estava amarrado, não é possível. Que come a moqueca sozinho, eu já sei que está estudando em São Paulo, né? Porque a gente, dentro de casa, é muito comum a gente consumir nossa comida típica. Então, para a gente quase nunca vai num restaurante de cozinha típica na Bahia, porque a gente faz muito dentro de casa. Então, já é uma coisa do cotidiano, né? Mas quando sai, eu vejo meus filhos, que eu tenho... São Paulo rouba todo mundo de fora e traz para cá, né? Então, eu tenho 3 filhos, 2 São Paulo já me trouxe para cá, já me deu 3 netos também, então já teve uma devolutiva bem ok, né? Então, de maneira geral, assim, a Bahia, ela consome a comida da Bahia, ela não é uma comida somente de comer no prato, né? Toda essa comida que a gente vê, todo esse patrimônio cultural da comida típica da Bahia, ela nasceu por ser uma comida de resistência, né? Os negros que chegaram aqui no Brasil, através dos portugueses, aqui encontraram os índios, e eles precisavam praticar sua religião. Então, não tem como falar de comida típica baiana e não associar isso, e não fazer um link com a religiosidade. Eu não falo religiosidade, não defendo nenhuma bandeira religiosa, inclusive o baiano ele é sincrético, o mesmo baiano que vai na igreja, ele vai no candomblé, o mesmo padre vai no candomblé, o pai de santo vai na igreja, lá todo mundo vive bem, a gente se vive junto e misturado, certo? E inclusive, hoje, até as religiões que mais se separam, porque não é comum você ver uma pessoa que é do candomblé indo numa igreja do Reino de Deus, uma igreja de outra linha. Mas lá na Bahia, como não tinha como separar isso, né, porque as baianas que vendem o acarajé, que é uma comida de Ançã, que é um dos orixás, né, acarajé significa bola de fogo, né, e que Ançã é exatamente a rainha dos trovões, dos raios dos trovões, e ela come por ser uma mulher que vira um bicho na selva, e ela precisa desse alimento, e o dendê é a base desse alimento. Então, por conta disso, hoje é muito comum você ver em alguns pontos de acarajé, você vê assim, bolinho de Jesus. Porque é verdade, não riam, é engraçado, mas é verdade mesmo. Então, o que é que tem de diferente nessas bainhas? O acarajé é o mesmo, elas abrem o tabuleiro fim de tarde, igual a todas, porque o fim de tarde não é religioso, mas era o horário que essas negras saíam das casas para poder vender, e eram as negras de ganho, porque depois da abolição, muita gente não tinha onde morar, e aí ficava e trabalhava para morar na casa dos senhores, mas saía para a rua para vender e dava uma parte do dinheiro para pagar exatamente onde ela morava. Foi assim que foi, né? Hoje não é mais assim, mas foi assim que foi. Então, essas negras de ganho, como eram chamadas historicamente, elas abriam seus tabuleiros no final da tarde, que é quando elas podiam sair de casa para ir vender, né? E essa origem dessa comida, essa comida tão religiosa, tão necessária, é exatamente porque no candomblé existe uma base do candomblé, da base litúrgica do candomblé, é a comida.
né? Na Igreja Católica, a comida é limitada, porque na base litúrgica da Igreja Católica é o vinho e o pão, traduzido pela hóstia, que é comida, né? Mas no candomblé, não. Cada orixá tem um tipo de comida. Tem orixás, tem as quizilas, tem um sistema simbólico que atende ao orixá, que é o dia da semana, o dia do ano, né? Tem a cor, ou as cores, tem a base da comida, tem a quizila, que é aquilo que não pode comer de jeito nenhum, inclusive os filhos não comem. Mas, assim, eu vou parar esse papinho um pouquinho, para a gente começar a fazer nossa receita, né? E enquanto está cozinhando, a gente volta a falar, eu dou seguimento a esse assunto, certo? Então, fugindo um pouquinho, quem foi que viu o filme? Quais foram os pratos que eu mostrei? Qual foi o prato que eu mostrei no filme? O bobó de camarão. E como é que faz o bobó? O primeiro prato é delas, vocês já se lascaram aí, vão ficar esperando elas se servirem, viu? Bom, enfim, fugindo um pouquinho disso, eu resolvi fazer uma comida onde eu queria fazer uma comida branca, né? Eu estou numa fase esse ano muito paz e amor, e queria fazer uma comida branca, que é uma comida que atende ao Oxalá, é uma comida que fala de paz. Mas aí começou a acontecer algumas coisas para dizer, não vai fazer uma comida branca, vai trabalhar com dendê hoje, durante o dia. E eu atendi o pedido, né? Meu filho foi comprar o arroz e não comprou o arroz polido, comprou o arroz. Então, o arroz já não saiu branco. Então, eu resolvi mudar um pouquinho o percurso do que eu queria fazer para vocês. Mas, basicamente, o que eu queria era trazer o leite de coco como uma base alimentar, não somente nessa cozinha típica, onde tem a muqueca, que vocês viram, onde tem o bobó, onde tem o vatapá, onde tem o caruru, que tudo isso vai atender. Então, eu vou fazer uma receita assim, bem livre, que vocês podem criar em casa, com o que vocês tiverem, e pode comer também esse caldo, esse molho que eu fiz. Vocês podem comer ele com camarão, pode comer com um peixinho, certo? Pode comer com um frango, não vai machucar. Muito pelo contrário, vai ter uma comidinha gostosa. Então, trata-se, na verdade, de uma redução de leite de coco. Então, eu vou botar aqui o leite de coco para ferver. E eu vou aromatizar esse leite de coco e saborizar eles com ervas e especiarias. Eu não consigo acreditar em comida que não seja cheirosa. Acho que comida primeiro tem que ser cheirosa, né? A primeira coisa que você sente é o cheiro. Então, às vezes, tem gente que fala, mas seu restaurante cheira muito a dendê. Claro, eu cozinho dendê o dia todo. Então, tem que cheirar a dendê. Se estivesse cheirando a chulé, estava errado, né? Peixe tem que ter gosto de peixe, camarão tem que ter gosto de camarão, a gente tem que ter cheiro de gente, e comida tem que atender, porque existe um preconceito mesmo, assim, isso aqui, na Bahia a gente ama dendê, todo mundo consome, mas fala, mancha de dendê não sai, tipo assim, você maculou sua alma, não acontece, não tem perdão na vida, e sai, é só botar no sol, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu acredito nisso. Então, o que a gente vai fazer para esse leite de coco? A gente botou leite de coco, né? Isso aqui é nabo. Nabo é um elemento que ele é um saborizador, ele é um realçador de sabor, como açúcar, como sal, né? Por que a gente come a comida sem sal? Fala, ixi, sem gosto de nada. Porque sal é um realçador de sabor, porque o sabor que está ali é do camarão, é da carne. O sal, ele só entra para realçar o sabor. O nabo é um realçador de sabor. Então, a gente vai botar um pouco de nabo, certo? A gente vai botar folha de louro. Folha de louro sempre, gente. Folha de louro em tudo na vida, certo? Louro é uma coisa que é digestiva. Louro é uma coisa que tem princípios assim de limpeza espiritual também. Então, a gente eu uso leite, eu uso louro em tudo. Não tem conversa. Né? A gente vai botar uma cebola também, porque a gente quer um pouquinho de acidez, né? Os pilares do sabor de uma comida é exatamente sal, açúcar, acidez e fogo. Se você tem esses 4 elementos, você faz qualquer coisa, certo? Então, aqui a gente tem a pimenta doce, né? E aqui tem a pimenta picante. Essa pimenta também, na minha cozinha, ela vai em tudo. Por quê? Porque eu gosto de cheiro. Eu adoro coisa cheirosa. Então, eu boto o cheiro. E essa aqui vai para picar, certo? Então, a gente vai botar um pouquinho de pimenta também, porque não dá para falar de Bahia sem falar de pimenta, certo? Aqui a gente tem capim santo. Podia ser erva cidreira? Podia. Eu, quando faço aqui em casa, eu fico uma parte do tempo aqui em São Paulo, e na casa de minha filha tem uma horta, a gente tira aquela cidreira, aquela folha cheirosa e faz um molho também, certo?
A gente vai botar um pouco de gengibre, certo? Eu já cortei aqui, ó. É tudo assim, bem rústico mesmo, sem muito compromisso com... Aqui a gente tem uns pedaços de alho poró, vou botar alho poró. Tenho mais pimenta doce aqui. Vou botar alho. Vou botar um pedaço de alho, 2 alhinhos. O importante, gente, é vocês verem isso e chegar em casa e abusar um pouquinho, sabe? Ser criativo mesmo. Bota as coisas, vai misturando. Só não pode misturar tempero pronto. Mas erva, legumes, essas coisas, elas são muito boas, fazem bem para a saúde. Então, a gente pode ser livre e usar. Eu botei tomilho, um pouquinho de tomilho, certo? Então, aí a gente vai deixar esse fogo acontecer. Eu vou pedir aos meninos aqui para tirar isso, certo? E a gente vai pegar aqui, ó, eu tenho um segredinho. Ah, aliás, não, ainda não botei os cítricos. Eu tenho uns segredinhos aqui na manga, certo? Tem, ó, uma noz moscada, que é uma coisa que a gente toma muito, faz muito chá, né? Na Bahia não se chama noz moscada, se chama nambuscada. A gente chama de nambuscada. Na feira, você passa, a gente produz muito noz moscada, e o pessoal, os feirantes, passam com um cesto. Nambuscada, nambuscada, nambuscada. É a noz moscada, porque a gente usa... A comida baiana, ela é essencialmente temperada, né? É um povo que gosta de carnaval, então a gente não pode ser fraco, né? A gente abusa. Aqui eu vou botar também um cravinho, tem um cravo aqui escondido aqui no meio das minhas coisas. Zimbro. Tem um cardamomo aqui, vou botar um cardamomo. Certo? E com isso a gente vai saborizando o nosso molho. Agora eu acho que já deu bastante cheiro aí. Eu fiz uma viagem ontem, cheguei de... Vou botar os cítricos. Eu fiz uma viagem e para não dormir e chegar aqui com o dia trocado, resolvi não dormir, fiquei numa posição ruim. Aí cheguei aqui toda travadinha, né? Já tenho idade de me travar, então estou aqui com minhas coisas bem limitadas. O que é isso aqui? Casca de tangerina, certo? A gente tira, a gente joga fora, né? Todo dia, casca de laranja, a gente joga o melhor que tem, porque tem aroma, não custa nada, vai chupar uma laranja, tira a casquinha, agora não pode botar essa parte branca, ó, porque essa parte branca amarga. Então, a gente vem aqui, ó, joga um cítricozinho, e depois, quando a gente for terminar, a gente vai botar o suquinho mesmo, para poder dar o gosto. Mesma coisa com limão. Ah, só pode ser limão siciliano? Não. Eu fiz com limão comum. Cheguei aqui, encontrei o siciliano. Vou botar o siciliano. O que mais que tem aí? Nada. Só isso. Vocês estão rindo de quê? Acharam muita coisa? Foi? Olha, essa panela, quem quiser vir olhar, é lindo o cozimento disso. Eu adicionaria coentro e cebolinha aqui, ó. Olha o cheiro que sobe disso aqui, ó. Tá vendo? Se você estivesse usando o leite de coco feito, Fresco? você teria tido algum cuidado? Não. Reduzir antes? Não, vai reduzir aqui, ó. Isso aqui vai reduzir. Aí eu botei um pouquinho de vinho branco. Podia ser cerveja? Podia. Podia ser saquê? Podia. Não é? Então, isso aqui é uma receita com muita liberdade, certo? Então, ó, tá vendo? Ele vai aí cozinhar, cozinhar, cozinhar. Ele vai chegar a esse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó a cremosidade. Tá vendo? Aí ele tá... Não, esse tom aí é porque eu já selei o camarão. Eu não vou cozinhar o camarão aí dentro, para o camarão não ficar borrachudo. Eu vou ensinar vocês como faz, certo? Quando a gente tiver uma coisa que tenha camarão dentro, a não ser uma muqueca que está num fogo muito alto, a gente pega o camarão. Como é que eu temperei o camarão? Eu temperei o camarão com gengibre picadinho, com alho picadinho, pimenta doce picadinha, sal e com cítricos também picadinho.
Aí, ao invés de fritar na panela, eu melei ele com dendê. 5 quilos de camarão a gente fritou hoje. Olha o tantinho de dendê que eu usei. Então, quando eu fritei, o que aconteceu? O camarão está soltando água, né, Ju? Pega aqui. Vamos virar aqui, ó, Ju. Não, vamos virar assim. Venha, vire aqui um pouquinho. Ó, o camarão, aqui em cima, ó. Ele continua soltando água, ó. Pronto. Eu queria mostrar isso. Foi esse caldinho aqui do camarão que eu selei com dendê, que deu essa cor, certo? Então, a gente cozinhou o arroz. Com o que é que eu cozinhei o arroz? Com pimenta doce, com alho, cebola e pronto. E sal. O arroz está cozido aqui. Aí depois a gente vai misturar, vai fazer um arroz bem caldoso, cheio de caldo com camarão. E está pronta a comida. Certo? Então, a gente já pode tirar isso, que a gente não vai precisar mais. Vamos botar uma pimentinha. Vou botar mais uma pimentinha. Ó, eu não cozinhei no fogo baixo, não. Eu cozinhei no fogo alto. Porque eu cozinhei na indução. Olha, o tempo eu reduzi 1/3, certo? Reduzi 1/3. Então, é o tempo de reduzir 1/3 do que você... Reduzir um pouco, né? A gente vai isso. Eu quero que pegue o arroz aqui, Ju, bote aqui em cima. Isso aqui, ó, gente, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é semente de coentro. É uma coisa magnífica, é tão barato e faz tão bem à saúde. Sabe, vai fazer um bifinho, bota um pouquinho, aí... Na hora que esquentar a panela com óleo, com azeite, bota a semente de coentro, porque a especiaria é isso, a gente tem que ativar elas. E a gente ativa melhor com o calor, certo? Ou bota ela somente na panela, esquenta a panela, depois bota o azeite ou o óleo e frita o bife. Né? Aí você vai assar, pegar uma batata, aquela batata que a gente faz no fim de semana, que é mais... Né? Pega lá a batata, corta, bota para assar no forno, tampadinha. Bota semente de coentro, que é muito bom. Semente de coentro é muito bom para a saúde, certo? Principalmente para nós mulheres, né, que temos uma variação hormonal mais cedo, a semente de coentro, ela é uma coisa de muita saudabilidade. Aqui está o arrozinho cozido, tá vendo que ele não é branquinho? A gente... tá bom esse arroz. Meus filhos me criticam, porque eles dizem assim, minha mãe, você é a pessoa que mais elogia sua comida. Eu, claro. Eu não tenho problema nenhum de elogiar minha comida. Não é, não? Se tiver gostoso, eu elogio de todo mundo. Agora, a minha, graças a Deus, quase sempre, 99,99%. Tá boa. Então, eu tinha um problema quando eu estava estudando, porque eu faltei muitas aulas, entendeu? Eu filava muita aula, porque eu só ia nas aulas de comida boa e fiquei assim. Brincadeira, gente. Voltando ao que interessa, isso aí é coisa que eu falo com meus filhos, para perturbar eles, não é com vocês. Então, voltando a esse assunto sobre a questão da comida baiana e a religiosidade na Bahia. Então, o que acontecia? Os escravos, quando eles chegavam, eles não eram escravos no Brasil, eles já vinham escravizados, né? Na verdade, as guerras na África geravam escravos. O domínio dominava aquela área ali e aquelas pessoas viravam escravas. Então, chegou uma hora que eles começaram a vender essas pessoas, porque nós precisávamos, o Brasil precisava de mão de obra. Nossos índios não davam conta, eles começaram a adoecer, o índio pela natureza dele, ele é para viver mesmo ali na mata, sem muito trabalho. Não dava conta desse trabalho tão pesado que era a lavoura. Contrariamente, os africanos, que eram bons de trabalho. Então, isso tudo aconteceu. E quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram obrigados a virar cristãos, né? Então, chamava lá Quirimurê, lá. Quando eu chegava aqui no Brasil, tinha que chamar João. Né? Tinha que ter uma religião católica, tinha que mudar de nome. Se você era casado com ela, não podia vender para o mesmo senhor, cada um ia para um lado, o filho não podia ter famílias. Muitos
vinham brigando dentro dos navios para poder as pessoas acharem que eles não eram parentes, para poder ficar junto, né? Tem um livro que se chama O Defeito de Cor, que é um livro que eu acho que todo brasileiro deveria ler. É um livro que mostra uma saga de uma mulher que veio como escrava, ainda criança, né? Porque eles gostavam, tinha nessa época, 1500, existia uma crença que gêmeos era sorte. Até hoje é assim. Quando as pessoas têm filhos gêmeos, é sorte, eu tenho netos gêmeos, né? É sorte. Então, eles pegavam os gêmeos, tanto que quando paravam, tem uma parte do livro que mostra que quando paravam os navios, quem tinha filhos gêmeos escondia, mas essa menina era danada, ela e a irmã. Foram ver o navio, o neguinho pegou e botou dentro do navio, né? Porque vendia aqui por uma fortuna, porque dava sorte. E aí toda a história dela, desenvolvida aqui no país da gente, e depois ela volta para a África. Ela foi um dos primeiros africanos que voltaram para a África e que fizeram história também na África, porque ela virou uma pessoa, ela começou a construir casas, que não existia casas de barro, de nada na África, e ela começou a construir casas e ficou uma mulher muito rica. Não sei que linhagem da família dela, mas ainda existe na Bahia essa família, tem não sei se era bisneto, alguma coisa dela, chegou a ser um médico muito famoso na Bahia, um pesquisador, tudo. Mas esse livro é muito interessante para quem se interessa pela história do Brasil, né? A história que é nossa, porque nós somos um pouco de cada lugar do mundo, mas é um defeito de cor. Você consegue comprar no Mercado Livre, não sei, no Amazon, que vende mais livro, né? Mas é um livro muito interessante, vale muito a pena. Então, dito isso, o que é que acontecia? A pessoa chegava, tinha que ir para a igreja, né? Tinha que ir para a igreja, depois ele não podia praticar a religião. Dentro da senzala, alguns iam ficar nas casas, trabalhando nas casas, e a maioria ficava no campo e dormia à noite na senzala. Então, como é que eles conseguiam, se eles tinham, alimento deles era ração e fruta. O Brasil tinha fruta à vontade. Por isso que a gente tem esse negócio, não come manga com leite, não come pinha com leite, porque leite não tinha, o leite veio de Portugal para cá, com as vacas. Então, foi se aumentando as crendices para eles não tomarem o leite, né, porque tinham medo de morrer. Né? O povo africano, o povo índio, dos portugueses que vieram para cá, 25%, 15% era judeu, 25% era cigano. Todo mundo que acredita em várias coisas diferentes. Resultou nessa farra que é a gente, né? Acredita em tudo e a gente acredita mesmo, não passa embaixo da escada. Enfim, cada um tem pelo menos uma. Se fizer uma faxina, vai dizer assim, não, eu não deixo minha cueca pelo avesso, eu não deixo meu sapato virado. Mas alguma crendice tem aí, certo? Então, como é que se fazia? Eles foram introduzindo as cozinheiras, como sempre, né? As mulheres, as grandes responsáveis pelas grandes coisas, não ofendendo os homens, mas é verdade, né? Isso foi parar onde? Na cozinha. Porque, para se fazer as práticas religiosas, como é que fazia? Elas foram adaptando as comidas ao gosto português, né? Foi introduzindo essas comidas para o gosto português. Óbvio, o português adora comer, é um povo que gosta de comer, não ia deixar de comer comida boa. Comida boa todo mundo come, né? Então, com isso, se originou esse receituário de comida típica baiana, que é toda essa comida, ela, embora não sacralizada, ela é sagrada. São comidas que atendem a deuses, né? Agora, só são sacralizadas quando feitas dentro dos terreiros, com o sacerdote, com o acompanhamento do sacerdote. Eu falo demais, né? Disseram que vocês falavam muito, por isso que eu estou falando, para não deixar ninguém falar. Certo? Então, gente, essa é a origem dessa comida básica, né? Não sei se vocês lembram, mas no filme eu falei assim, o bobó de camarão é o grande representante dessa tríade. É o primeiro trio que deu origem a uma pessoa brasileira. Tem um quadro de Kahn, que ele mostra lá uma avó negra, né, um pai português, uma mãe já índia e um filho. Esse filho é o brasileiro. É o primeiro brasileiro de verdade.
né? Então, tem essa demonstração nesse quadro, que eu acho bem interessante. Geralmente, quando eu faço a apresentação, eu gosto de mostrar esse quadro, para a gente, né, ver a nossa origem. Então, essa comida era feita para atender os portugueses, e, obviamente, se fazia em quantidade, e essa comida que sobrava ia para a senzala para fazer as práticas religiosas. Certo? Então, assim se deu essa formação, principalmente do candomblé, que é a primeira religião de matriz africana criada no Brasil. Nós temos várias outras, mas a primeira é o candomblé. É uma religião brasileira, é uma religião de matriz africana, mas brasileira. Certo? E o que é que acontece na Bahia em relação a isso? Também, para que eles pudessem fazer os festejos, o que é que eles fizeram? Eles foram associando, então, tipo assim, dia de quinta-feira, certo? Dia de quarta-feira é dia de Oiá. Então, é o dia de comer acarajé, certo? Então, se fazia comida, tal. Dia de sexta-feira era o dia de Oxalá. Aí eles vinham lá com as caldeiradas de bacalhau, com não sei o quê, e foram fazendo, porque os orixás, cada dia da semana é um dia de orixá. Mas tem também o do ano. Então, o que foi feito para driblar isso do ano? Então, 4 de dezembro era o dia de festejar Santa Bárbara. Associaram Santa Bárbara e Iansã. Certo? 27 de setembro é o dia de Cosme e Damião. Associaram os gêmeos, os ibejis, os orixás ibejis, as crianças, a Cosme e Damião, que, na verdade, eram santos médicos, né? Era um trio, mas um faleceu, e aí eles pegaram os ibejis, que eram 2, e botaram. Né? Aí eles foram fazendo isso. Né? Então, na Bahia, a gente tem as festas religiosas, que começam quando encerra as águas de Oxalá. E aí a gente começa as festas. E como é que os escravos faziam isso? Eles iam lavar as igrejas. No período das festas religiosas, eles iam lavar as igrejas, mas eles estavam cantando em Yorubá. Então, eles estavam rezando, estavam cantando e fazendo o que eles tinham que fazer para os orixás, mas do lado de fora das igrejas. Então, isso, quando a gente ouve falar, lavagem do Senhor do Bonfim, alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Né? É tão famoso quanto muitas coisas. A lavagem do Senhor do Bonfim, quando é? Segunda, quinta-feira do mês de janeiro. Né? Tem isso aí com o sincronismo com a lua, às vezes acontece na 3ª semana. Então, isso, a comida, nós temos as comidas das festas religiosas. Então, não é muito comum para a gente. Então, eu, por exemplo, eu dou caruru. Então, dia 27 de setembro, meu restaurante, de 5 a 7, ele só dá caruru, porque a comida é dada. A comida de festa religiosa do candomblé, ela é oferenda, ela é ofertada, certo? Então, eu sou devota de Santo Antônio. Quem é Santo Antônio no candomblé? É Ogum. Então, o que a gente faz? Dia 13 de junho, a gente dá feijoada. Esse ano, a gente deu 1.800 alimentações de feijoada. Certo? Como tem muitos devotos que não sabem como fazer, depois da internet, eu comecei a botar, vou fazer a feijoada, o povo começa a mandar dinheiro. O dinheiro que chega, e mais o dinheiro que a gente coloca, a gente faz. E como não dá para sair tudo num dia só, a gente tem um trabalho com Martagão Gesteira, que é um hospital de criança com câncer. A gente tem um trabalho com Santa Dulce. Alguém sabe, todo mundo sabe quem é Santa Dulce? A primeira santa brasileira, e a obra de Santa Dulce é imensa. É imensa, imensa, imensa. É um lugar, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão visitar a obra de Santa Dulce, que é magnífica. São hospitais, tem todo um... Ela era realmente, quem não assistiu o filme, assista, vale a pena ver a alma dessa mulher desse tamanho, assim, danada, que não levava desaforo para casa e fazia todo mundo coçar o bolso para dar aos pobres, né? Então, tem Santa Dulce, e a gente festeja tudo isso. Só que Santa Dulce é uma santa jovem, a gente já não tem mais como sincretizar ela, né? Mas os outros santos todos são sincretizados. Então, dia 4 de dezembro, tem uma rua lá em Salvador, que chama-se Barroquinha, na Barroquinha, que todo mundo dá caruru na porta. São as lojas. Mas ali era um lugar extramuro, fora do muro da cidade, onde os negros que começaram a ser alforriados, compravam alforria, né? Que nós tivemos durante muito tempo uma grande associação informal que trabalhava para alforriar você. Aí você passava a trabalhar, ganhava dinheiro fora, e você tinha que pagar a associação para alforriar ela. E isso foi acontecendo, né? Hoje tem uma festa muito famosa, que acontece 14 de agosto, que é a festa que acontece em Cachoeira.
Cachoeira é uma cidade muito próxima a Salvador, uma cidade tombada como patrimônio histórico. E foi para Cachoeira que os negros começaram a fugir. Por quê? Porque os ingleses se instalaram lá. E os ingleses, eles não tinham problema de negociar com negros. Os portugueses não negociavam, tipo, vou dar ousadia, não vou dar ousadia, né? Então, eles queriam somente os negros como trabalhadores. Os ingleses não, eles queriam que os negros, eles não tinham como vir muito para cá, que os negros prosperassem. Então, lá se iniciou a cultiva da cana-de-açúcar independente, a cultiva do fumo, né? Até hoje, nós somos grandes fumageiros, né? que temos grande produção de charutos que não deixam nada a desejar. Mas, charuto melhor do mundo de Cuba, nós temos charutos que bate ali em degustação, com quem entende e gosta, com Cuba, certo? E lá nessa região tem, inclusive, o primeiro terreiro de candomblé que se tem fundado na Bahia, é lá dentro de uma comunidade quilombola, que ainda vivem como quilombolas, certo? Então, dentro disso aí, aconteceu muitas coisas. Foi essa possibilidade. Lá se fundou a Irmandade da Boa Morte, que era uma irmandade só de mulheres. O que era uma boa morte? Por que Irmandade da Boa Morte? Porque você trabalhava para poder ter uma boa morte, né? Não era assim? A gente trabalhava até hoje, a gente vive. Para nascer, eu já tem que estar conectado com a morte, com a boa morte. Então, a religiosidade fazia parte disso, como um item muito importante, né? Um aspecto muito importante da vida, nessa época, era a religiosidade. Uma pena que hoje não é mais, mas a religiosidade tem seu lugar também. Tem a Igreja da Boa Morte, né? É tão curioso, eu fico assim tentando entender, né? Porque, tipo assim, nesse livro vocês vão ver. Imagina que as pessoas chegavam aqui de navio, Salvador para São Paulo. Onde elas desciam? Santos. Como é que esse povo subia para chegar aqui em cima, gente? Dias e dias e dias caminhando. Né? Quando a gente vê assim, é uma coisa que eu nunca consegui entender, e eu sempre fico assim me perguntando, né? O Garcia Dávila, né, que era o filho bastardo de Tomé de Souza, o primeiro governador da Bahia, que era a capital do Brasil, ele veio e trouxe Garcia Dávila, que era um filho bastardo. Então, ele posicionou Garcia Dávila fora da cidade, e o canal, onde entra o canal, onde os navios entram para entrar na Baía de Todos os Santos. Esse homem foi um homem muito poderoso. Ele era um homem muito cruel, os relatos, tem livros sobre ele, uma pessoa cruel, casado com uma mulher que ficou louca lá, que ele trancava ela, e ele era... Mas ele foi o maior latifundiário do mundo. Ele conseguiu escravizar, fazer as sesmarias até o Maranhão. Ele foi dono das terras, da Bahia até o Maranhão. Ele era dono das terras. Foi ele que trouxe o boi, foi ele que trouxe a galinha, foi ele que trouxe o porco para o Brasil. E ele ia abrindo aqueles caminhos lá, não sei o quê, e ia botando gente, escravizando e seguindo o caminho, né? Escravizando o índio também. Os índios também já teve, em algumas regiões, eram tratados como escravos também. E esse homem, eu não sei nem porque eu cheguei nesse homem, gente. Oi? Aí sim, aí o que é que me intriga, gente, como é que esse povo, porque a primeira revolta do Brasil, a independência, não sei se todo mundo sabe, mas a Bahia ficou independente antes do Brasil, né? Nós demos o grito de independência dia 2 de julho, e aqui nas margens do Rio Ipiranga foi 7 de setembro, né, que se proclamou a independência do Brasil. Mas como é que a revolução do dia 2, antes, né, um pouco antes, se criou uma revolução, que na escola, provavelmente, todo mundo viu, que chama Revolução dos Malês. Salvador tem até um bloco, os Malês de Balês. Né? Os malês eram o quê? Eles eram negros, conhecidos como os negros letrados. O que eram os negros letrados? Não sei se todo mundo sabe, mas a África dominava várias ciências muito antes de vir para cá. Muito antes dos europeus, né? O domínio que faz dos signos, como é que chama? Astrologia, astronomia, essas ciências todas tinham de domínio já dos africanos, né? Então veio uma tribo imensa
inteira para cá, né? Que eles eram muçulmanos. E como eles eram letrados, eles se converteram nos professores dos filhos dos senhores. Então, eles tinham direito. Eles moravam dentro do Pelourinho, que era a cidade murada. Eles tinham direito a viver em polígamos, que a religião católica não aceitava poligamia. Eles eram polígamos com direito a ser polígamos. Tudo isso vocês veem no livro. E eles gozavam desse privilégio, eles sabiam ler. Então, eles ensinavam a ler, tipo assim, aqui está uma casa que tem quatro meninos, né, brancos, e tem lá mais uns 6 meninos, que é filho das cozinheiras, que fica ali, eles escondidos, eles ensinavam todos a ler, que os negros não tinham direito a aprender a ler, certo? Então, esses eram os malês, e eles construíram essa revolução. Eu digo, como? Só que eles foram entregues por um africano e teve uma grande matança, porque eles iam matar tudo que é português que eles vissem na frente. A revolução ia ser essa, né? E isso foi falado até o Maranhão. Gente, que não tinha relógio para marcar, não tinha agenda. Essa inteligência, isso me deixa assim, super curiosa, sabe? De muita coisa. Dos malês, né? Legal, né? Ah, que legal, que legal. Muito bom. Muito feliz de ver isso. Bom, me disseram que vocês falam muito. Eu estou esperando aí a conversa, né? Ou vocês só vieram aqui comer minha comidinha, estou achando. Estou com pena de não usar esse... Você falou em relação aos santos, né? No caso de São Jorge, na Bahia, como é que é esse santo? Porque aqui, então, tanto em São Paulo, tanto em São Paulo como no Rio, Agora, na Bahia, como é que é a questão de São Jorge? Lá é o Oxóssi, né? Oxóssi. É o Oxóssi, para vocês é algum, né? Então, é diferente, porque aqui já tem aqui é mais Umbanda, né? Umbanda já é uma religião que tem a matriz africana com o espiritismo e com o catolicismo. Então, já entrou o terceiro elemento. Mas tem a Umbanda também na Bahia? Tem também? Umbanda Um pouquinho na Bahia, só, né? muito pouco. A Bahia, nós somos do candomblé mesmo. Você tem ideia, nós temos registrados mais de 8.000 terreiros na Bahia, né? Sendo que na região de Salvador, região metropolitana, como se fosse aqui São Bernardo, São não sei o quê, São Carlos, tudo isso, nós temos 800 e poucos terreiros tombados como patrimônio imaterial de uso público, né? Porque os terreiros, eles, além de praticar a religião, eles também têm muitos trabalhos sociais, né? Então, esses terreiros são reconhecidos como patrimônio. Então, tem um trabalho muito grande. Salvador, dentro de Salvador, nós temos 365 igrejas católicas antigas, mais as novas, né? Mas nós temos quase 2.000 terreiros. Então, até porque, como o terreiro era uma coisa muito escondida, eles eram antigamente muito pequenininhos, né? Então, você tem ali um terreiro pequeno, um pai de santo, um babalorixá, um ialorixá, que é o pai de santo. Aí já se criava as crianças, até hoje tem terreiros que criam as crianças para assumir, nasce uma criança e aquela pessoa é já eleita quando nasce, e ela segue a religião desde pequena, né? Principalmente quando aparece gêmeos, eles pegam logo, porque tem uma associação aí. Então, é isso. Vamos comer? A aula é de cozinha baiana, viu? Vocês estão me botando no aperto aqui. Porque agora eu fiquei curiosa. Umbanda e Você candomblé? falou de qual é a diferença entre Umbanda e candomblé? É muita. Por exemplo, o candomblé, ele tem as festas religiosas. Não tem esse atendimento que a Umbanda tem. A Umbanda se reúne toda semana, pelo menos. E tem ali... No candomblé, não. No candomblé, só quem vai toda semana, que é os filhos da casa. Você enterra a cabeça ali. Tanto que depois que você morre, tem que desenterrar a sua cabeça daquele lugar. Né? Porque uma estrutura de um candomblé, de uma igreja, você entra na igreja. Você tem lá, digamos, Santo Antônio. A igreja de Santo Antônio. Tem mais vários santos, não tem vários santos na igreja? No candomblé, você tem o barracão,
que é o lugar das festas, dos encontros. E tem os pejis, que são as casas de cada santo. A gente chama de santo mesmo, o candomblé chama orixá de santo. Aí tem a casa de Oxalá, a casa de Ançã, a casa de cada um. São os quartinhos, né? E que é lá que a pessoa que é devota e que é filho daquela casa, ele tem que dar comida ao orixá dele. Tem aqueles bobezinhos que não chama quartinha, uns jarrinhos onde bota água, onde bota os perfumes, né? Os orixás, tem orixás muito vaidosos. Então, é isso. Meninos, eu preciso de ajuda aqui. Vamos tirar isso daqui. Vou tirar isso daqui. Não, não desligue não, que eu vou botar o de cá. Não, é só esse. Ai. Agora vamos subir a panela. Eu acho que não, deixa ali para a gente ver. Vamos subir essa panela de camarão, Ju. Eita, se todo mundo quer, hein? Eu estou achando que é melhor fazer um arroz mesmo, assim, um arroz de camarão, entendeu? Peraí, Ju. Vamos voltar ao que estava antes. Oi? Não, por enquanto nada. Eu vou botar aqui, ó. Pega o arroz. Mas não vou jogar todo. Eu vou jogando aos poucos, entendeu? Esse é um arroz orgânico. Ele é escuro porque ele é um arroz orgânico, entendeu? Não, não é integral. Ele só é orgânico. Mas ele não tem aquele polimento tão branco, né? Porque arroz não é branco, né, gente? Vamos devolver, Ju, para a gente soltar esse arroz aí. Temperou com o quê, chefe? O arroz temperou com pimenta doce. Não, aqui vai ter que ser de mão, viu? Minha mão tá limpa. Se não tiver, vai estar suja. Não, de verdade, eu lavei a mão antes de descer, eu estava na cozinha fazendo. Não, mas eu não peguei nada, gente. O que eu peguei aqui foi panela, foi tudo que estava na cozinha. Estou de boa. A cultura de comer com a mão na Bahia ainda é forte? É forte. Dentro das casas, sim. Minha avó comia com a mão. Eu como, adoro. Gente, a mão é o nosso garfo. Oi? Eu vou te dizer, quando eu vejo aqueles cozinheiros cheios de luva, eu digo, Mão a gente sabe se está limpa ou se está suja. A luva ninguém sabe. Eu chegar numa festa, ver um barman fazendo coquetel com luva, eu prefiro tomar cerveja do que tomar caipirinha. Não tomo de jeito nenhum. Cara, não se garante, né? É porque, entenda, luva, você não... Entendeu? Quem trabalha com comida, e vou te dizer mais, muita coisa, a gente precisa da sensibilidade das mãos, a cozinha é arte, certo? Então, muitas vezes a gente precisa pegar mesmo, não é brincadeira não. Agora, obviamente, né? Tem que lavar a mão. Espera aí. Na luva é mais fácil, te garanto que é mais fácil. Quando eu chego em algum restaurante que eu vejo na cozinha, tá aquele povo de luva, eu digo, Tem que ter pia, gente. A mão sujou, lavou, sujou, lavou, sujou, lavou. Solta mais um pouquinho aqui. Solta. Oi. Você acha da rivalidade da muqueca capixaba com a Bahia? Olha, não acho que seja rivalidade, não. Não vejo essa rivalidade. Eu acho que, assim, muqueca é uma forma de cozinhar, certo? Que é o caldoso, né? É uma comida caldosa. A muqueca, na verdade, ela é uma comida bem de origem portuguesa. Assim, essa forma de cozinhar caldosa, a panela de barro que a gente usa é uma panela de origem portuguesa, né? Nós tivemos uma imigração açoriana muito grande, e que trouxe esses aparatos para a gente. Desde a vinda de Tomé de Souza, já veio
um almoxarife já da Ilha Terceira dos Açores. Eu já estive lá, inclusive, fazendo evento, e pude ver, por exemplo, lá no Castelo Garcia Dávila, que é onde era a casa de Garcia Dávila, tem um museu. Muita coisa foi tirada, que estava enterrada. Oh, que bom que eu tenho uma pessoa me ajudando aqui. E é exatamente as coisas que eu vi nos Açores. Inclusive, tem uma igreja lá em Salvador que chama Rosário dos Pretos, que é uma igreja que a missa é toda cantada com os atabaques. É uma coisa linda, certo? E essa igreja tem uma réplica lá na Ilha Terceira dos Açores. Eu fui cozinhar lá exatamente porque lá faz as festas de São Joanina. São 14 dias de festa. Sem arrastar, filha. São 14 dias de festa. Parece aqueles carnaval da nossa época, que tinha os desfiles, as coisas. Né? É exatamente as festas de São Joanina. São 14 dias de festa. E o povo chega todo, as ilhas são pequenas, mas chega todo mundo, chega tipo ferry-boat, aquele navio enorme, cheio de gente, desce gente, desce gente, desce gente. Bota aqui, filho. Então, a gente tem isso. Existe uma brincadeira, sabe? Eu acho que é muito mais uma... Peraí, filho, peraí. Eu acho que existe muito mais uma brincadeira, inclusive a gente já brincou muito sobre isso. Eu e um chefe muito famoso que tem lá em Vitória, se chama Juarez, um cara maravilhoso. A gente já brincou muito sobre isso. Fomos parar até num programa, acho que foi... Quem foi? Fátima Bernardes, alguma coisa. Fátima Bernardes, falando sobre isso, entendeu? Mas não... A gente brinca, moqueca é baiana, o resto é peixada, peixada é capixaba. O capixaba fala o contrário, né? Mas, assim, eu costumo contar umas histórias, assim. Se você quiser, eu te conto. Você sabe a origem do povo capixaba, né? Você é capixaba? Você é capixaba ou não? Não. Então não tem nem graça, eu não vou pirraçar ninguém. Agora, eu já ouvi também que moqueca vem de uma preparação indígena, que é do moquém, que é essa cozinhar em camadas no barro. Não era no barro, porque o índio não tinha barro, né? O índio fazia na bananeira. Não, mas os indígenas, a gente tem outros indígenas na América que sim, tem cerâmica. Na América, mas não é aqui não. Aqui não tinha não. Aqui, olha só, eu não estava lá para ver, né? Eu não estava lá para ver. Ainda tem muita história, né? Tem. E o povo esquece, que depois que a gente come, a gente esquece, né? Todo mundo esquecia também. Mas existe isso, inclusive, olha, ali na região de Praia do Forte, que é onde fica o Castelo Garcia Dávila, que era a base de Garcia Dávila, certo? Que eu consigo ver várias coisas. Lá tem uma coisa muito famosa que parou de fazer, que chama muqueca de folha, que pega a folha da bananeira, bota todos os temperos, bem temperado mesmo, e bota o dendê, enrola e bota na churrasqueira, no fogo. Bota no fogo direto no carvão, que é a moqueca de folha. Há muitos anos atrás, eu comecei a fazer festival gastronômico e João não aprendeu a andar na Praia do Forte, a gente vivia lá, certo? E aí eu falei, vou resgatar isso. Eu resgatei, fiz dentro da vila de Praia do Forte, que é uma vila super famosa, tudo, eu botei uma casa de farinha. E nunca saiu, está lá até hoje, porque o povo da cidade fez um abaixo-assinado para a prefeitura, e a prefeitura terminou comprando os equipamentos que eu tinha pegado emprestado de um assentamento. Tinha acabado de assentar um pessoal lá, e eles tinham casa de farinha. Hoje, essa casa de farinha atende a todos esses assentamentos que tem periféricos lá. Eles têm um rodízio, de 10 em 10 dias muda, e aí eles conseguem vender tudo que eles produzem lá, entendeu? Onde eles vivem. Então, vende ovo, aí faz tapioca, faz ao vivo. Não faz mais farinha, mas faz tapioca ao vivo. Então, é isso. Eu acho que eu preciso lavar minha mão. Ó, nós vamos fazer assim, ó, gente. Nós vamos pegar os pratos. Tira isso daí, filha do fogo. Eu queria fazer assim, ó. Pega a farofa. A farofa, cada um vem aqui e pega a sua. Eu acho que... Cadê a colher? Não, a farofa também? Porque senão não vai dar farofa, né? Porque eu sei que tem muito farofeiro aí, louco por essa farofa. Cadê a colher? A colher para poder pegar. Como é que a gente vai montar sem colher?
A colher que estava na panela, tá aí? Pronto. Eu acho que a gente faz assim, ó. Vou montar um para... Aqui tá muito camarão, porque vai... Mais paciência, tem mais camarão do que arroz. Ó, aí a gente bota aqui, ó. Eu vou provar que ninguém é de ferro, né? Tô aqui... E aqui põe a farofa. Pega aqui, Ju, uma farofa. Eu vou pegar a baianinha, que é com pimenta. Aí bota assim, ó, um pouquinho de farofa em cima, porque senão não vai dar para todo mundo. Comendo ou sem comer? Pode ser comendo. Agora é oficial. Negócio, a vida de artista não é fácil não, viu? Cuidado para não... Tá coisado aqui, mãe. Preciso botar sal. Sal? Ah, peraí, então. Não é aqui. Botar mais sal. Ó, então faz assim, ó. Vamos fazer o contrário. Ah, você passa para cá. Você quer que ponha antes o caldo, é isso? Depois... Não, é porque é para você seguir e trazer para cá. Tá? Venha. Ó, Ju. Gente, cadê as perguntas? Nenhuma pergunta. Ah, que esse povo conversa, esse povo vai deixar vocês... Mas que dê pra ouvir é pra gravação. A questão do coentro. Você acha que o pessoal não sabe usar o coentro, na verdade, né? Não, não é isso. A questão do coentro se chama, uma coisa que se chama terroir, certo? O que é terroir? Terroir são as condições que você reúne em um determinado lugar para produzir alguma coisa. Então, digamos, eu planto uma pimenta aqui em São Paulo. Eu pego a mesma muda de pimenta e planto na Bahia, sai diferente. Tem uva. A uva só dá em lugar frio. Hoje nós temos uvas adaptadas ao lugar quente. Então, o coentro de São Paulo é mesmo ruim, é horrível. Então, quem não sabe usar o coentro é ruim mesmo. Mas é uma questão de terroir. Coentro não é de lugar frio. Coentro é uma planta de lugar quente. Então, ele nasce diferente. Entendeu? Porque o povo chega lá no meu restaurante, eu sou alérgico, não quero coentro. Aqui não pode comer. Aí eu vou na mesa, você é alérgico? O que é que você sente? O que é que você... A maioria não sente nada. Entendeu? Aí, não pode botar coentro, depois se acaba no coentro. Porque tudo tem coentro. Não tenho como fazer comida sem coentro. Entenda? Mas é porque o coentro é muito forte aqui, gente. É que nem a salsinha lá. A gente come salsinha na Bahia, parece que a gente está comendo capim. É muito forte. É a mesma coisa do coentro em São Paulo. Coloca o coentro em quê? Tudo. Primeiro, olha só, eu não cozinho sem caldo. Não cozinho sem caldo. Na minha cozinha não entra água. Na minha comida só entra caldo. É caldo de carne, é caldo de legumes, é caldo de peixe. Toda a base líquida da minha comida. Ou é vinho, ou é dendê, ou é azeite, ou é caldo. Eu não boto água na panela de jeito nenhum. Tudo é caldo. E o caldo tem coentro. Então, se não quiser morrer... Como chama? Esse não é o... Bote o nome aí nele, vá. Não tem nome, é invenção. Pra mim tá gostoso, viu? Filipinas. Mas olha só, você viu hoje no filme, aqui tem uma mulher lá, uma pesquisadora, que ela falou o quê? Tem uma linha, era uma questão de latitude.
Você tem uma linha ali. Você chegar na China, nego, eu já fui para a China, é cheio de coqueiro, tamarineiro, manga, tudo no meio da rua. Lá do outro lado do mundo, mas ó, a linha, passa uma linha. Você chega na África, a África é um país imenso, mas uma parte enorme da África você acha tudo que tem aqui. Por isso que era fácil. Acha diferença, eu sinto diferença entre a comida indiana, curry, é muito diferente da curry mexicana. O curry, na verdade, é um tempero, né? O curry, cada um tem seu curry. Porque o curry é uma coisa, é uma mistura de vários temperos que dá um curry. Então, cada família faz seu curry. É que nem muqueca na Bahia, cada um faz a sua. É, batiza, meu filho, não tem nome não, inventei essa comida hoje. É. Qualquer vida. Acabou. Eu preciso lavar minha mão. Viu? Gente, diminui o caldo, não? Tá achando muito caldo, não tá não? Agora bote assim em volta, porque senão só fica no meio, a pessoa não sente o gosto do molho. Quer mais, gente? Pergunta aí. A pimenta aqui, ó. Cadê, Ju? Ah, como prepara? Aqui, ó, pergunta boa, ó. Como preparar o camarão, certo? O camarão, a gente temperou ele, tudo pequenininho. Alho, casca de limão, certo? Gengibre. E melou ele no azeite de dendê. Aí jogou na panela quente de pouquinho, bem quente. Não solta água nenhuma. Se solta água, ele estava ruim. Ele está todo cheio de água aí. Só dá um susto nele. Muito rápido. É só para dar um susto nele. Diga, gente. Pergunte. Isso. É maravilhoso, né? Assim, gente, para mim, o que eu acho, não sei se vocês estão tendo essa percepção, mas assim, comida, embora você veja quanta coisa eu botei lá dentro, mas tem o tempo certo de tirar as coisas, certo? Porque se você não tirar, você tem muitos elementos aí persistentes, né? O que é um elemento persistente? É que nem na vida não tem uns elementos persistentes perto da gente, na comida também tem os persistentes, ela fica a vida toda ali, se você deixa, o cravo vai soltando, vai ficando, não acaba nunca. Né? Uma semente de coentro. Então, essas coisas que eu uso muito, especiarias, não se acanhe, pode usar, tirar. Sabe como é que eu uso muito? Com infusor. Sabe aquele infusorzinho do chá? Nas lojas de produtos japoneses você compra. Aí você quer fazer uma coisinha com um mixzinho assim de aromas, como você sente tem vários perfumes e vários sabores aí. Você bota dentro do infusor, depois que você prova, pô, já estou sentindo aqui uma lembrança da canela, você tira, lava, deixa aberto em cima de um papelzinho na cozinha, você usa de novo. Que nem sal grosso, né? Não pode jogar, o povo joga fora o sal grosso que faz o churrasco, lava. Deixa lá que usa de novo. A redução você coa? Coa, tem que coar. É 1 litro de leite de coco para meia garrafa de vinho branco? Não, ali, isso aqui, ó. Mas olha só, nós fizemos acho que uns 4 litros de leite de coco no total, olha o tanto de vinho que a gente usou. Porque aqui já estava pronto, né? Tá bom? Eu acho assim, sabe? O que é que me encanta na cozinha? Eu acho que cozinha é igual a gente. Entendeu? Tipo assim, se você passa perto de uma pessoa que está cheirosa demais, passa da conta, você não quer ficar perto, quer? Se você quer ficar perto de alguém que está com mau cheiro, você quer ficar perto assim. Mas é muito gostoso quando você vai cumprimentar uma pessoa e sente aquele perfuminho dela.
né? Aquela coisa assim, a coisa tem que ser discreta. Embora eu use milhões de coisas na minha comida, eu consigo ter uma comida muito discreta. Né? Porque tem coisa que tudo tem gosto de tudo, nada tem gosto de nada, fica aquele engalobado, tudo misturado. Entendeu? Então, é você ter, mas saber a hora de tirar as coisas. Ter essa dosagem do perfume. É igual o perfume da gente. Tem gente não, que acho que talvez não sinta tanto, toma banho de perfume e vai para a rua. Parece aromatizador de ambiente, né? Mas é porque o coentro aqui é forte. Porque lá em Salvador a gente usa e não é assim. Dentro da comida mexicana também se usa muito coentro. Eu tenho uma certa... Mas como tem muita pimenta na mexicana, né? Aí você até passa, mas o coentro você fica mastigando e ele fica ali. É um sujeito persistente. Mas eu acho que o coentro, ele tem, alguns temperos têm um ame e um odeio. Por exemplo, eu adoro coentro e não dou conta da semente de coentro, não dou conta. É, mesmo torradinha. É, gosto, né? Ainda bem, olha quanta gente, quanto gosto. Ainda bem. Ok, pessoal? Obrigada.